Estude. Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você esteja estudando, porque é legal, né, você ter essa certa liberdade. Aqui no estúdio você não precisa se preocupar com o horário, pode ser de madrugada, pode ser a hora que você quiser, né? E eu, professor Terra, vou acompanhar vocês nessa jornada, na melhor matéria do mundo, na matéria de física. A gente vai juntinhos nessa, estudar bastante, beleza? Vamos lá? Hoje a gente vai começar, então, com a parte da cinemática. Primeira aula, aula mais tranquilinha, da aula de conceitos, são vários conceitos importantes que a gente vai discutir aqui na aula, né? E aí vocês vão perceber que nem todos os vestibulares, já comentando um pouquinho sobre o vestibular, cobram esses conceitos diretamente. Vai aparecer às vezes no enunciado, né? Vai aparecer na sua resolução, você vai ter que escrever e vai ter que usar esses conceitos, tá? Então se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no vídeo de novo e aí você vai aprender com certeza esse conteúdo. Beleza? Vamos lá então. Dá uma olhadinha aqui, ó. A ideia da cinemática é, logo no comecinho, uma matéria mais descritiva. Ela não quer explicar para você o que está acontecendo. Ela só quer descrever. Se a gente pegar um carro, por exemplo, ela só vai falar pra gente que o carro andou não sei quantos metros, andou durante não sei quantas horas, e é isso. Tá. Por que que ele fez esse movimento? É outra parte. Lá na frente a gente vai discutir melhor isso daí. Mas por enquanto, só descrever o movimento, e é isso que interessa pra gente, tá? Só que para descrever movimento, tem aqueles conceitos que eu comentei antes que são importantes, né? Por exemplo, se eu perguntasse para você agora, você está aí na frente do seu computador, na sua casa, tranquilinho, eu ia perguntar assim para você, você está parado, em repouso, ou você está se movimentando? E aí, bom, pode pensar, não tem problema, pensa aí. Acho que a maioria pode falar assim, repouso, porque eu estou sentado numa cadeira. Tá certo. Só que se eu dissesse para você que você está em movimento também, não é absurda a ideia, é? Se a gente pegar, por exemplo, tá aqui a Terra, planeta Terra, tá aqui você sentado aqui no planeta Terra. Cara, essa Terra aqui, ela tá em movimento em torno do Sol, concorda? Então você tá em movimento também. Agora a pergunta é, quem é que tá certo? Você que tá em repouso ou você que tá em movimento? Problema, né? As duas estão certas. Então, para acabar com essa confusão toda, o primeiro conceito importante para a gente aqui é o referencial. Tudo depende do ponto de vista. Você está em movimento, a sua resposta está certa. Você está em repouso, a sua resposta também está certa. Então depende do quê? Do referencial. De uma forma bem geral, esse referencial a gente pode trocar e chamar de ponto de vista. Dependendo do ponto de vista, você está em movimento. Dependendo do ponto de vista, você está em repouso, tá? Tudo na física tem um referencial. Se não tiver referencial, a gente nem começa a conversa. Fica difícil de conversar. Exatamente por essa confusão. Não sei se você está em movimento, não sei se está em repouso. Então, vai dar confusão, tá? Então, pra gente, o que é referencial? É um ponto de referência. Não ajudou muito não, né? Vamos fazer assim, imagina que você está andando numa praça, aí você pergunta informação para uma pessoa qualquer que está lá. Onde fica tal rua? Aí o cara fala para você, ó, tem um orelhão ali, aquele orelhão, sei lá, amarelo, vermelho, qualquer cor. Depois daquele orelhão você vira à direita. Olha a cena toda. De todos os pontos que o cara podia pegar lá na praça, ele pegou aquele orelhão colorido e falou, ó, aquele orelhão você vai fazer tal coisa. Esse orelhão virou a nossa referência. Beleza a ideia? Vamos mudar o assunto, vamos voltar lá para o movimento. Movimento do Sol, que eu perguntei para vocês, ou o seu repouso na sua cadeira. Quando eu falei para você que você estava em repouso, é como se eu pegasse uma câmera, essa que a gente está usando agora para gravar a aula, eu colocasse aqui assim, ó. E essa câmera agora está filmando você. Ela está vendo você paradinho, sentadinho, né? Então o nosso ponto de vista aqui, ó, tá direto aí para você. Como é que essa câmera vai enxergar você? Em repouso ou em movimento? Você já sabe, né? Repouso, parado, tranquilinho. Vou colocar essa câmera agora, se fosse possível, lá no Sol. Ia derreter tudo, mas se fosse possível. Colocou a câmera lá no Sol. Como é que ela ia filmar você? Ela ia filmar você lá na Terra e a Terra passando e você junto lá na Terra, concordam? Então, desse ponto de vista lá do Sol, você está em movimento, tá? Então, tá aqui, o nosso referencial é essa ideia. A gente pode trocar o nome e chamar de Marco Zero. Já ouviu falar de Marco Zero? Marco Zero é um nome mais comum, né? Não sei em qual estado que você está assistindo essa aula, mas aqui em São Paulo a gente tem um referencial. Aqui em São Paulo a gente tem a Praça da Sé. A partir da Praça da Sé a gente marca todas as distâncias nas estradas, né? Então se uma estrada, por exemplo, tem uma plaquinha lá,
quilômetro 60, ela está a 60 quilômetros do nosso marco zero, da nossa Praça da Sé, tá? Não sei como é que chama a Praça da Sé da sua cidade, mas cada cidade tem, com certeza, um marco zero. Na física, vamos traduzir aqui o physiquês, a gente vai começar a escrever uma língua nova, então você vai se acostumando com essas ideias. A gente chama isso daqui, ó, de espaço, S. E por que não é E, né? Porque a nossa física ela usa muita coisa do inglês. Então S de space. E aí, como é marco zero, como é começo, eu vou escrever aqui S igual a zero. É onde o nosso espaço começa, onde eu começo a contar todas as distâncias. Beleza? Legal. Agora que você sabe o que é referencial, eu volto na mesma pergunta lá do começo. Você, exatamente agora, está em repouso ou está em movimento? Depende do referencial. De novo, eu não adotei nenhum referencial, né? Então tá bom. Segundo essa lousa, tá em repouso, tá aqui filmando você paradinho. Se essa câmera estivesse lá no sol, aí você tá em movimento. Então você já sabe o que é movimento, já sabe o que é repouso, né não? Sabe sim. Só um pouco difícil de explicar. Mas vamos voltar aqui, ó. Primeiro, a gente tem que definir um referencial. Definir o referencial, a gente começa a conversar. Segundo, se você estiver em movimento, pensa a câmera lá no sol. Você não está vendo a Terra andando? Lá de longe, passando pelo céu assim? Então tem que ter um deslocamento. Deixa eu só arrumar isso daqui. Ficou parecendo um E. Tem que ter um deslocamento. Você tem que deslocar. Você tem que sair de um lugar, chegar em outro. Esse ponto é importante. E é claro que esse deslocamento, ele não é instantâneo. Ele demora um certo tempinho, tá? Esse intervalo de tempo também é outro ponto que a gente precisa. Então tem que ter deslocamento e claro que isso leva um certo tempo. Combinados? Beleza? Legal. Então já que você sabe o que é movimento, aqui ó, eu fiz uma retinha, um desenhozinho pra gente brincar. E aí eu comecei assim, ó, eu coloquei um número 6 aqui e vou marcar todos os espaços, todas as posições em metros, beleza? A gente vai conversando sobre essas unidades. Quero saber aí de você o seguinte, essa próxima plaquinha aqui que vai medir pra gente a distância, ela vai medir a posição 7 ou vai medir a posição 5? Dá uma olhada aí, o que você acha? Ó, a dica é isso aqui, ó. O que é isso daqui? É uma orientação, esse negócio está apontado para a direita, não tá? Se apontado para a direita, ele está aumentando para a direita, ele indica para você para onde esse número vai crescer. Então isso aqui é o 6 e eu chutei qualquer número, tá? Não precisa ser 6, pode ser qualquer número. O próximo aqui tem que ser 7 e o próximo 8, 9, 10 e assim por diante, vai embora. Mas não tinha que começar do zero? Não precisa. Eu só não coloquei no nosso mapa. Se eu prolongar isso aqui, ó, vai ter uma hora aqui, sei lá, qualquer, que aqui é o S igual a zero. Aqui, ó, é a Praça da Sé. Aqui é o nosso marco zero. Beleza? Mas você não precisa indicar, tá? Então agora você tem duas possibilidades. Você pode andar a favor dessa trajetória, seguindo essa flechinha, ou você pode voltar, né, indo contra essa trajetória. Se você estiver andando a favor, a gente vai dar um nome para esse movimento. Vou escrever aqui para você, ó. É movimento progressivo. Progressivo, a favor da trajetória, tá? E se você tiver contrário a esse movimento? Dá vontade de falar regressivo, né? Toma cuidado, não é regressivo, tá? É movimento retrógrado. Tudo bem? Então só toma cuidado com esse termo que ele é um pouco novo pra gente, tá? Movimento progressivo, a favor da trajetória, movimento retrógrado, contra a trajetória. Beleza? Legal. Ó, vou voltar no mesmo conceito importante aqui pra gente, deslocamento. Você sabe me dizer quantos metros você andou da posição 6 até a posição 10? Sabe? Fácil. 6, 7, 8, 9, 10, 4 metros, tranquilinho, facinho. Agora, se eu perguntasse pra você quantos quilômetros você anda, por exemplo, para ir do Brasil até um país qualquer da Europa, você ia contar quilômetro por quilômetro? Ia dar muito trabalho, né? Então a gente tem um jeito mais simples. Qual é a conta que você fez? Você pegou duas posições, a última e a primeira. Imagina que você tenha saído daqui, ó, dessa posiçãozinha aqui. Eu vou chamar isso daqui de posição inicial. Posição inicial. Ó, a gente vai começar a dar nomezinhos lá do physiquês. É o S0. Toma cuidado que não é S igual a zero. S igual a zero é o marco zero, é Praça da Sé. S0 é a primeira posição que você ocupa, posição inicial. E a última aqui, ó,
É a sua posição, adivinha? Boa, final. Final. Beleza? Precisa ser o quê? SF? Pode ser. Pode ser S1, pode ser S2, pode ser o S que você quiser. De uma forma geral, S. Agora, como é que você faz essa continha aqui para descobrir o quanto que você andou? Final menos inicial. 10 menos 6 são os 4 metros que você andou. Legal? Tá aqui então, esse é o nosso deslocamento. Escalar, não se preocupa muito, lá na frente a gente tem uma aula para diferenciar escalar e vetorial. A gente conversa melhor sobre isso daqui, tá? Por enquanto só nosso deslocamento já tá legal. Velocidade escalar média agora. Eu posso percorrer essa distância, tanto faz a favor ou contra, mas um pouco mais rápido e um pouco mais devagar, concorda? E aí faz toda a diferença, né? Ao invés de a gente falar só deslocamento, andou 4 metros, 4 metros, 4 metros, eu posso falar, andou 4 metros em um único segundo. Andou 4 metros em uma única hora. Nossa, andou 4 metros em um ano. Pô, então você tem essa relação aqui, ó, que é aquela relação que eu tinha falado no começo, deslocamento e tempo, tá? Então você determina aqui a velocidade. Uma das equações mais simples, mas extremamente importante pra gente, tá? Então, ok, sempre, o quanto você anda, tá aqui, ó, o quanto você anda pelo tempo que você demora. Que triângulo que é esse aqui? Cara, esse triângulo aqui é um delta, uma letrinha grega, e todas as vezes que aparecer esse triângulo aqui, a gente vai chamar de variação. Variação do espaço, variação do tempo. Se eu escrevesse para você aqui, variação do A, não sei o que é A, mas variação de qualquer coisa que seja A, combinados? Então sempre quando alguma coisa muda, quando alguma coisa vai variar, beleza? Então tá aqui a nossa velocidade. Só um detalhe, tem um negocinho que chama Sistema Internacional, tá? Deslocamento, você sempre vai medir em metro. Tempo, você sempre vai medir em segundo. Então se você está dividindo ΔS por ΔT, metro por segundo. Essa é a nossa unidade no Sistema Internacional, tá? A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho e eu comento melhor sobre isso daí. Tudo bem até aqui? Beleza. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha de novo na aula, tá? Vê se você entende tranquilo, dá uma olhadinha de novo, dá uma olhadinha de novo, dá uma olhadinha até você ficar sossegado. Beleza? Vamos fazer um exercício agora da FUVEST, só pra gente ter uma ideia como isso é cobrado no vestibular. Um avião vai de São Paulo a Recife em 1 hora e 40 minutos. A distância entre essas cidades é de aproximadamente 3.000 quilômetros. Então vamos lá. Antes da gente continuar com o enunciado, deixa o enunciado lá, tá? Dá uma olhadinha no seu enunciado de física, bem tranquilo. O jeito para você resolver exercício é esse aqui, ó. Anota todas as suas informações aqui no seu cantinho. Não tem problema que você não vá usar essa informação. Anota aqui, o seu ΔS, o deslocamento, o quanto você vai andar. É esse tamanho aqui, são 3.000 quilômetros. Quanto tempo você demora para fazer isso daqui? 1 hora e 40 minutos. Legal, mas não estava assim enunciado. Anota do seu jeito aqui. Isso aqui é o seu rascunho, para ficar mais fácil para você entender. Depois que você entender o enunciado, aí sim você pode resolver. Vamos voltar lá no enunciado. Dá uma olhadinha aí na tela de vocês. Item A. Qual é a velocidade média do avião? E item B. Prove que o avião é supersônico. Dado, velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Volta aqui. Letra A, ele pediu pra gente calcular a velocidade média. Só para lembrar, um rascunho rápido aqui. Como é que a gente calcula a velocidade média? É o quanto você anda pelo tempo que você demora, não sendo formal. Formalismo. Deslocamento pelo tempo, é isso? Legal. Deslocamento, tá fácil. 3.000 quilômetros. E tempo? Cara, tempo. Esse é o problema, é um ponto onde pode errar. Esse tempo aqui, ó, vê pra mim, tá certo escrever isso aqui? 1 hora e 40 minutos? Não é problema. Toma cuidado com esse detalhe, tá? Toma cuidado com esse detalhe. Mais uma vez, toma cuidado com esse detalhe. Cara, esse detalhe aqui dos 40 minutos é que pode fazer você errar o exercício. Vamos fazer uma regrinha de 3? Só pra você ver como é que é isso daqui, ó. 1 hora. Tem quantos minutos? Fala pra mim. Boa, 60.
60 minutos, legal. 40 minutos, aqui ó, unidade embaixo de unidade. Lembra de regrinha de 3, já deram uma olhadinha isso aí lá na parte de matemática, eu sei disso. X horas, beleza? Multiplica essa coisa toda aqui ó, em X, né? 1 hora, 40, X, 60. Então você tem aqui 60 vezes X, 1 vezes 40, já coloquei direto aqui, né? Não precisa lembrar da tabuada do 1 de novo, né? Fechou. Passa dividindo, então você tem aqui 40 por 60. Só para simplificar, sei também que vocês já viram isso aí na parte matemática, já estão treinados isso daí. Dividir por 10 em cima e embaixo, só não anotei aqui para ficar mais tranquilo. 4 e 6 dá para dividir por 2, não dá não? Divide lá em cima por 2, divide lá embaixo por 2. Isso aqui vai ficar lá em cima, ó, dividiu por 2. 2, lá embaixo, dividiu por 2. 3. Não dá mais para simplificar, se você tentar dividir vai dar um número feio. Deixa assim, 2/3 de horas. Toma cuidado, isso aqui não é resposta, isso aqui é o começo do nosso exercício. A gente está transformando esse tanto aqui, ó. Agora, quanto que vai ser o seu ΔT? Vai ser 1 hora inteira mais 2/3 de horas. Vamos fazer esse ΔT então. Tá aqui, ó, ΔT. 1 hora mais 2/3 de horas. Sei também que você já viu a aula de fração. Tô sabendo. Isso daqui vai ser o quê, ó? Você tem que arrumar aqui embaixo. O professor lá de matemática chama essa coisa de numerador e denominador, não é isso? Cara, não se preocupa com essa parte não. Vou chamar de parte de baixo, beleza? Aqui, ó. 1zinho, 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Divide pelo de baixo, coloquei errado aqui. Pronto. Multiplica pelo de cima. Pronto. Então, o seu ΔT deu 5, somei lá em cima, ó, terços de hora. Agora sim você está pronto para começar o seu exercício. Vamos lá? O que ele pediu mesmo no item A? Volta lá no enunciado. Vem para mim. Tô esperando, tem pressa não. Velocidade média, né? Tá. Como é que eu calculo a velocidade média de qualquer corpo em movimento? Vai. ΔS por ΔT. No enunciado, o cara pediu alguma unidade? Metros por segundo, quilômetros por hora, milhas por hora, centímetros por dia. Não pediu nada. Então, eu posso já usar as unidades que eu tenho aqui. Tá? Normalmente, a gente costuma usar sistema internacional. Também não tem problema. Pode usar, tá? E aí, ó, o ΔS. Quanto que você andou até Recife? 3.000, boa, 3.000 quilômetros. Vou fazer uma anotaçãozinha aqui, ó. Vou colocar a unidade para você ver como é que fica. E o ΔT, quanto tempo você demorou? 5/3 de horas. Beleza. Lembra de fração? Pô, só aula de matemática aqui, né? Copio o primeiro e inverto o segundo. 3.000 quilômetros vezes 3/5. É isso? De horas. Tá bom. Só que a hora tá aqui embaixo. Toma cuidado. A hora tá aqui embaixo. Beleza? Então o que a gente tem ali? Em cima, 3.000 vezes 3? 9.000. 9.000. Tá bom. E aí 9.000 dividido por 5, é isso? 9.000 dividido por 5. Então nossa velocidade média aí é de 1.800, ó, lá em cima. Quilômetros. Lá embaixo. Por hora. Tá bom. Tá bom. Era isso que ele queria? Então a gente chegou, tá aqui a velocidade média desse avião. Tranquilinho? Nada de absurdos, nada de dúvidas. Volta, dá uma olhada nessa resolução de novo, vai treinando aí para ficar craque em física, tá? Vou apagar a lousa, enquanto isso você dá uma olhada no item B e a gente já volta aí. Deu uma olhadinha lá no item B? Legal. O que ele tá pedindo? Fala pra mim. Para você provar se o avião é supersônico ou não. Tá, o que é supersônico, né? Dá uma olhada. Super, alguma coisa grande, alguma coisa, sei lá, Superman forte e tal. Tá, no nosso caso só não é super forte, é supersônico. Sônico tem a ver com som. Então alguma coisa que passe a velocidade do som. Pô, daí que tem aquela informação lá que ele passou, que a velocidade do som é de... Velocidade média, não, velocidade do som é de 340 metros por segundo. Por isso ele passou essa informação pra gente, né? Agora dá uma olhada. No item A a gente chegou em 1.800 km por hora. No item B, 340 metros por segundo.
tá difícil de comparar. São unidades diferentes, toma cuidado com esse detalhe, hein? São unidades diferentes, não dá pra gente comparar. Se eu pedisse para você comparar 1 quilômetro e 1 metro, com certeza você teria facilidade de me dizer qual que é o maior, qual que é o menor. Mas aqui são unidades que a gente não costuma trabalhar muito, né? Ou a gente tem que transformar isso daí para uma mesma unidade. Então eu vou fazer assim, ó. Tem uma dica legal para você. Eu tenho aqui metros por segundo e eu tenho aqui quilômetros por hora. Se você quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, aqui, ó, você vai multiplicar por 3,6. Bom, se você multiplicou por 3,6 para chegar em quilômetros por hora, o que você vai fazer? Agora, ao contrário, você vai dividir por 3,6 para chegar em metros por segundo. Dá uma olhadinha, onde a gente está aqui? Posso passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Pode, pode. Aí eu comparo com essa de baixo. Se eu quiser transformar essa para quilômetros por hora, posso? Posso também, você sabe fazer. Aí a gente compara com esse valor. Tanto faz. Isso é uma opinião pessoal. Eu acho que transformar isso aqui para metros por segundo é mais simples, tá? Se você quiser também pode fazer a continha em casa aí, não tem problema nenhum. O resultado é o mesmo, beleza? Então vamos lá. Quilômetros por hora, quero passar isso aqui para metros por segundo. Então vamos anotar aqui, ó. A velocidade média que a gente chegou no item A, 1.800 quilômetros por hora. Aqui, quilômetros por hora. Qual setinha a seguir? Essa ou essa? Será que não dá? Ó, divide por 3,6. Vou anotar aqui. Divide por 3,6. Legal? Então tá bom. Nossa velocidade, então, velocidade do avião é de 500 metros por segundo. Tranquilinho. Vamos comparar agora? Dá uma olhada aqui. A velocidade do som, 340. Velocidade do nosso avião, 500. Bom, agora sim eu sei. 500, a gente sabe que a velocidade do nosso avião, ela é maior. Vocês conhecem esse símbolo lá da matemática. A gente usa muita coisa de lá, hein? É maior que a velocidade do som. Se é maior que a velocidade do som, o avião é supersônico. Supersônico. Beleza? Só toma cuidado em escrever bonitinho isso daí na hora que você vai fazer uma questão dissertativa. Com certeza, o corretor do seu vestibular vai ficar bem feliz com a sua resposta, que você vai acertar tudo. Legal, galera. Já acertou um exercício da FOVEST. Começou muito bem, hein? Vamos lá, então, para mais um exercício? Dá uma olhadinha na tela de vocês aí que vai aparecer o enunciado. A metade de um percurso é feito com velocidade constante de 40 km por hora e a outra metade com velocidade média de 60 km por hora. Calcule a velocidade média em todo o percurso. Então tá bom. E o cara falou velocidade média. Será que dá para fazer a média das duas velocidades? Tem uma velocidade na primeira parte, daqui a sua viagem toda, primeira parte. E a segunda parte tem uma velocidade aqui na segunda parte, que é o que ele falou no enunciado. Dá para somar as duas dividido por 2, resolve o nosso problema? Vamos fazer assim, vamos comparar os dois jeitos, tá? Faz a média aí. 40 mais 60, 100 dividido por 2, 50. Será que é isso? Guarda esse resultado na sua cabeça e a gente vai fazer aqui bonitinho, devagar, para ver se dá esse resultado mesmo. Vamos lá? Então acompanha comigo aí. Ele sabe o ΔS, ele falou pra gente, o enunciado passou isso pra gente, quanto que é o deslocamento na primeira parte? Mais ou menos. Na segunda? Não, mas ele falou que ele fez metade do percurso. Metade pode ser X? Pode? Pode ser X por 2? Pode. O tanto que você quiser, é um tamanho que eu não sei. Só que se isso daqui for X, quanto que é aqui? Boa, X também. Legal? Uma parte. Sua viagem toda tem 2x de tamanho, concorda? Andou 100 metros aqui, 100 metros aqui, 200 metros, tá? ΔT, você sabe? Sei não. ΔT, você sabe? Também não. Vamos deixar assim. E a velocidade, você sabe? Sabe. Na primeira parte, quanto que foi? 40 km por hora. E na segunda parte? 60 km por hora. Legal, legal. Então, vou fazer assim. Lembra como é que calcula a velocidade média? A gente acabou de usar lá, né? Velocidade de nosso rascunho aqui. Velocidade média, ΔS, ΔT. Quanto anda, tempo que demora. É isso? Tá bom. Então vamos usar isso daí. Aqui.
Velocidade 1, delta S1, delta S, parece um 5, meu S, delta T, 1. Tá, velocidade 1, 40, delta S1, X, delta T1. Caramba, tá ficando meio estranho isso aqui, né? T1. Vou passar o delta T para cima e o 40 para baixo. Então a gente vai chegar nisso daqui, ó, que o delta T1 vale X por 40. Ih, amigão, será que a gente tá perdido aí? Estranho, hein? Deixa aí. Não assusta não, não assusta não. Vamos para a segunda parte. Velocidade 2, delta S2, delta T2. Velocidade 2, 60, delta S2, X de novo, a outra metade. E o delta T, não tem ideia. Mas eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui. Passar o delta T lá para cima e o 60 para baixo. Então o delta T da segunda parte, o tempo que você demora na segunda parte, vai ser qualquer coisa tipo 60 por... Aliás, X sobre 60. Tá bom. Então tá bom. Né? Não vou nem colocar unidade, porque a gente só tá tentando fazer alguma coisa... Não sei, né? Resolver um exercício aí e tal. Mas vamos lá. Agora você sabe os dois tempos, não sabe? Se eu te falasse assim, você levou 10 minutos na primeira parte e 15, ou sei lá, 5 é melhor, 10 na primeira parte e 5 minutos na segunda, você sabe o tempo total, 15 minutos, não é isso? Eu sei o tempo total, apesar desse negócio não estar muito bonito, a gente sabe o tempo total. Posso somar as duas. Então eu vou calcular a velocidade média desse jeito aqui, ó. Velocidade média do trajeto inteiro. É o delta S do trajeto inteiro, total. E o delta T do trajeto inteiro, total. Velocidade média, então, vai ser o quê? Quanto que a gente andou? X, 2x, é isso? X, 2x. Estamos somando as duas, não estamos multiplicando, hein? 2x. Delta T, ó... Não faz de cabeça essa coisa aqui não, hein? Põe lá tranquilinho. Ó, primeiro tempo, X sobre 40. Segundo, X sobre 60. Cara, como é que a gente sai disso? Vamos torcer para aparecer um milagre aí. Vamos lá. Então essa velocidade média. Em cima não dá para fazer nada. Vai ficar 2x mesmo. Embaixo, vamos ter que somar a fração, né? Então tá bom. Tá aqui. Acho, né, um denominador aqui comum. Tudo bem? Se você não quiser, faz assim. Junta os dois direto. 40 vezes 60. Não deixa um professor de matemática ver que eu falei isso, tá? Divide pelo de baixo. Olha lá. 40 vezes 60 dividido por 40 deu 60. Vezes x, 60x. 40 vezes 60 dividido por 60? 40, né? Vezes x. Legal? Eu sei que tá bagunçado, eu sei que tá feio isso aí. Vamos arrumar essa coisa toda. Vamos lá. Então, nossa velocidade de média vai ser lá em cima, 2x. Lá embaixo, 100. E aqui, cara, 4 vezes 6... Ah, não lembro. 6 vezes 4, você sabe, 24. Mais fácil, né? Então, isso aqui vai dar 2.400. 100 sobre 2.400. Tem x em algum lugar aqui, ó. X. Copio o primeiro e vou inverter o segundo. 2.400, inverter o segundo. Olha que milagre, que é o milagre que a gente está esperando. O que a gente vai fazer com x agora? Vixe, jogar fora. Ah, dá vontade de chorar de tão lindo que é isso daqui, não dá não? Então isso aqui vai dar, olha só, facilita a nossa vida aqui. Joga esses zeros fora, fica 24 vezes 2. Então a velocidade média do nosso carrinho aí vai ser de 48 km por hora. Volta na primeira pergunta que eu fiz pra você. Dá pra somar as duas velocidades e dividir por 2? Não dá, né? Lembra do resultado? Lembra que a gente somou 60 a 40, dividiu por 2, deu 50? Cara, dá 48 km por hora. Toma cuidado com esse detalhe. Não dá pra fazer média de velocidade, tá? O que a gente fez? Achou o tempo da primeira parte, achou o tempo da segunda parte, somei os dois tempos, descobri a velocidade média. Faz um favorzinho para mim, rever essa aula aqui, porque esse exercício é típico de vestibular, principalmente da nossa primeira matéria aí de velocidade média. Tudo bem? Valeu, galera. Dá uma olhada na aula de novo, até você ficar tranquilo com isso. Até a próxima. Tchau.